Olá, estudantes da Rede Pública Estadual de São Paulo. Eu sou o professor Yuri Schumann e hoje eu vou dar uma aula para vocês de um componente novo que começou a ser inserido no currículo este ano. É o componente tecnologia. A aula de hoje nós vamos aprender o eixo temático da tecnologia, que é a robótica. Então, nós vamos ter uma aula hoje de robótica simples. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade EF89 TEC 26, a habilidade de utilizar circuitos na montagem de artefatos robóticos que utilizam conceitos da ciência ou de objetos automatizados. Então nós vamos fazer aí um artefato robótico e ao mesmo tempo que a gente for construindo esse artefato robótico, nós vamos aprender alguns conceitos científicos ligados a essa produção. O objetivo principal da aula é construir artefatos robóticos usando eletricidade e materiais recicláveis. Pessoal, além disso, desse uso da eletricidade e de materiais recicláveis, nós vamos utilizar também alguns materiais não recicláveis, alguns materiais que geralmente temos na nossa casa. Primeira questão, vamos lá para a questão disparadora. O que é necessário para que um objeto se mova? Quero que vocês pensem aí. A principal coisa que é necessário para um objeto entrar em movimento é energia. E a gente vai trabalhar hoje com a energia elétrica. A gente vai fazer o nosso robô se movimentar através da energia elétrica. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu vou explicar para vocês o passo a passo da montagem desse robô. Para essa atividade vamos utilizar, primeiro a gente vai passar para vocês então a lista de materiais que vocês vão precisar. Papelão, então papelão, gente, vou dar uma dica para vocês do papelão. O papelão precisa ser grosso. Se você pegar um papelãozinho fino, uma caixinha de papelão fino, vai dar problemas no seu robô, porque ele precisa estar bem firme ali. A gente vai ver isso daqui a pouco. Se você pegar um papel muito fino, ele não vai ficar firme, ele não vai conseguir andar. Tudo bem? Então, se você tiver na sua... eu não tenho papelão grosso na minha casa. Então, o que você vai fazer? Eu vou dar uma dica para vocês. Você vai pegar o papelão fino, mesmo que você tenha aí na sua casa, vai desmontar a caixa e vai colar um lado da caixa no outro. Quer dizer que ele vai ficar em duas camadas. Tudo bem? Daí ele vai ficar mais rígido e você vai conseguir fazer com que as peças fiquem melhores para que o seu robô funcione. Tá? Então essa é a dica do papelão. Palito de churrasco, pode ser que você tenha na sua casa, se você não tiver, você pede aí para algum familiar seu te ajudar com isso. O lápis, para a gente fazer as marcações das medidas das peças. Uma tesoura ou um estilete. Com o estilete é mais difícil de cortar, é mais demorado no caso para cortar, porém fica mais preciso ali o tamanho certinho das medidas das peças. Vamos precisar da régua, inclusive a gente vai ver aí essa questão das medidas da régua, das unidades de medidas da régua, que a gente vai precisar com que as peças tenham uma certa precisão nas medidas, então não dá para fazer de qualquer jeito, qualquer medida, que isso vai atrapalhar no funcionamento do seu robô. O compasso, elástico pequeno, canudo de plástico, isso é uma coisa super fácil de conseguir. Aplicador de cola quente, cola branca eu não recomendo, que ela vai soltando com o tempo. Você pode usar uma cola, que é a cola de EVA, cola de isopor. É uma cola transparente que ela demora um pouco para colar, porém ela não descola depois. Uma bateria de 9 volts, um conector de bateria, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que peça é essa, um motorzinho elétrico DC, um interruptorzinho, esse interruptorzinho você pode utilizar aí de um brinquedo velho que você tem aí na sua casa, que era de pilha, que tinha aquela chave on-off, e uma fita isolante. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer as partes do nosso robô. Então, o nosso robô, ele é basicamente
isso aqui é uma ilustração do nosso robô. Ele vai ter aí a parte principal dele, que é o corpo. Dentro do corpo dele, a primeira montagem que a gente vai fazer é desse jogo aqui, ó, dessas pecinhas chamadas de polias. Depois também eu vou explicar para vocês o conceito aí da movimentação de polias. Então essa vai ser a primeira parte que a gente vai fazer do nosso robô. A segunda parte do nosso robô são as pernas. As pernas, essa parte aqui, ó. E, por fim, a cabeça do robô. A cabeça do robô, eu fiz uma ilustração aqui, usando as ferramentas do PowerPoint, tá? Mas a cabeça do robô ela vai ficar aí para vocês montarem da forma que vocês acharem melhor no final. Vamos lá, o primeiro passo do nosso robô são, como eu comentei com vocês, são as polias. São essas peças redondas, tá? Essas duas pecinhas aqui. Na verdade não são duas, são mais. A gente vai precisar de 3 polias de 3 centímetros, 3 centímetros de raio, gente. Eu vou mostrar para vocês depois o que significa, como que funciona isso aí, os 3 centímetros de raio, tá? A gente vai medir ela do centro até a borda e fazer com o compasso cada uma. Aí a gente vai precisar de mais 2 de 1 centímetro, 2 menores, tá? Que é o mesmo funcionamento, é só mudar a medida ali. Vamos precisar dos palitos de churrasco, 3 palitos de 9 centímetros. Então, aqui, ó, são 3 palitinhos de churrasco de 9 centímetros. E essas marcações aqui, ó, a gente vai precisar nos palitos, vamos precisar fazer essas 3 marcações ali. Onde que a gente vai marcar no palito? Primeiro, a gente vai marcar 9 centímetros. A gente vai marcar o do meio ali, ó, 4 centímetros e meio. A gente vai marcar esse aqui com 3 centímetros e esse aqui com 6 centímetros. A gente vai usar o compasso, a tesoura, a régua e o lápis. O conceito científico dessa parte do robô. A gente vai ver a questão das unidades de medida. Então, como a gente vai usar a régua, a gente vai ver 2 unidades de medida, que são o centímetro e o milímetro. Vamos ver porque na régua a gente tem essas 2 unidades de medida, o centímetro e o milímetro. E também vamos ver o conceito científico de movimentação de polias. Vamos começar pelas polias, então. As polias são máquinas simples utilizadas para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em cordas ou fios. Então, para que servem as polias? Algumas pessoas conhecem também como nome de roldanas. Elas são colocadas, são usadas para movimentar um corpo verticalmente. Então, se eu preciso tirar um peso do chão e elevar ele para alguma altura, eu vou, com a utilização de polias, isso vai facilitar o meu trabalho. Através de cordas e essas polias, que são peças que se movimentam aí no sentido de dentro de um eixo. Existem 2 tipos de polias, as polias fixas e as polias móveis. As polias fixas, elas vão estar fixas, como já está falando ali, ela vai estar paradinha no lugar dela. E as polias móveis, elas vão fazer um movimento, ou pode ser um movimento no sentido vertical ou um movimento no sentido horizontal. As polias fixas não geram redução do peso, mas as móveis sim, por meio da seguinte fórmula. Então, a polia fixa, se ela estiver paradinha lá no lugar dela, eu quiser puxar um objeto com 30 quilos, eu vou precisar pôr uma força de 30 quilos para que esse objeto se mova. Já se eu utilizar polias móveis, isso vai facilitar o meu trabalho. Através de que forma? Através dessa fórmula aqui, gente. As polias móveis, então, elas vão facilitar o meu trabalho. Por quê? A força F necessária para levantar um objeto de peso P é definida tomando-se por base o número de polias móveis, o N, configurando a seguinte equação. Então, com polias móveis, a força que eu vou exercer vai ser igual o peso do objeto dividido por 2 elevado ao número de polias. O objeto que eu vou
que eu quero levantar, ele vai ter, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui bem simples, vai ter 20 quilos. Então, o peso aqui, ó, 20. Usando uma polia, eu vou dividir por 2 elevado a 1. Ó, o número de polias é o número que vai aqui. Tá? 2 elevado a uma polia. Então, vamos lá. A força que eu vou ter que exercer, então, é 20 dividido por 2 elevado a 1. É 2 mesmo. Potenciação. Isso vocês devem já ter aprendido no 7º ano, no 8º ano, aí, matéria das aulas de matemática. 2 elevado a 1 vai ser 2. Então, a força que eu vou precisar para levantar um objeto de 20 quilos vai ser 20 dividido por 2, que dá 10. Então, se eu tiver uma polia móvel, vai dividir o peso do meu objeto por 2. Então, se eu tiver com uma polia móvel, o meu objeto tiver 30 quilos, eu vou exercer a força de 15 quilos. Então, ó, já se eu tiver 2 polias, vai diminuir ainda mais o peso que eu vou levantar. Tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. A força de um objeto de peso 20 dividido por 2 elevado a 2 polias. Então, vamos lá. 20 dividido por 2 elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, com 2 polias, a força que eu vou utilizar para levantar um objeto de 20 quilos vai ser 20 dividido por 4, que é 5. Para o nosso robô, gente, essa questão das polias móveis a gente não vai usar. O nosso robô ele vai trabalhar com polias fixas, então ele vai ali estar levantando o peso do papelão ali mesmo, que é o papelão que vai ser utilizado nas pernas do robô. O passo 2. O passo 2 é o corpo de papelão. Para o corpo de papelão, nós vamos ter que cortar ali 2 retângulos de 3 centímetros por 18, que são esses daqui, ó. 3 por 18, 18 de altura e 3 de largura. E 2 de 6 por 3. Vamos precisar de 2 peças dessa daqui, ó. 6 por 3. Na peça maior, vocês vão precisar fazer aí algumas marcações com o lápis. Você vai marcar o meio da peça, então você vai marcar ali no 1,5 aqui e 1,5 aqui embaixo, vai fazer uma reta, para você ter o meio da peça. E aí, você vai medir com a régua essa distância aqui, ó. O terceiro passo é a montagem das peças do robô, as pernas. Para as pernas, nós vamos precisar de 2 retângulos de 3 centímetros por 20 centímetros. Então, vamos precisar de 2 peças dessa daqui. Não pode ser o papelãozinho fino. Essa peça tem que ser rígida, ela tem que ter resistência. Senão, o seu robô vai ficar mole e não vai conseguir andar. Você vai marcar ali um pontinho ali bem no meio e vai dar uma distância de 10 centímetros aqui, ó. E vai marcar outro ponto ali, bem no meio. Ok? Então, essas são 2 peças dessa que nós vamos precisar. O quarto passo, passo 4, vamos lá. São os pés do robô agora. Então, é o que vai dar o apoio para ele ali, para ele se movimentar. A gente vai precisar de 2 retângulos de 12 por 3. Então, você vai precisar aqui, ó, 2 peças dessa daqui. 12 centímetros por 3 centímetros. E mais 4 de 10 por 2,5. A gente vai 4 peças dessa daqui, ó. 2 e mais 2. Então aqui é um pé do robô. Vou precisar de 2 pés. Então eu preciso do dobro aqui. 2 dessa aí, 2 dessa e 2 dessa. De 10 por 2,5. Essas peças vão ser coladas embaixo dessa maior aqui. E o último passo, o passo 5, é o circuito elétrico. Para o circuito elétrico, nós vamos usar a bateria 9 volts, que vai ser a nossa fonte de energia. O conector, tem uma peça que vai presa aqui nos polos da bateria. E o motor DC, o motor de corrente contínua. O polo negativo, ele vai estar com o fio preto. Então, quando você compra
algum conector, alguma peça que já vem com a fiação ali ligada, o fio preto vai ser o negativo. O positivo é o fio vermelho. Eu já coloquei aqui em vermelho para vocês. Então, o fio vermelho vai ser o polo positivo que você vai ligar no polo positivo do motor. O que vai acontecer? Qual que é a função do interruptor? O interruptor ele vai interromper a corrente elétrica. Então, é o botão liga e desliga que eu comentei com vocês. Se ele estiver desligado, a corrente elétrica não vai passar aqui, quer dizer, ela não vai circular, ela não vai fazer o movimento que ela tem que fazer para que o motor funcione. E se eu mudo a chave do interruptor para ligado, aí a corrente elétrica vai passar por ele e vai ligar o motor, tudo bem? É assim que funciona. Esse motor de corrente contínua, eles são motores de polaridade. Então ele tem ali o polo positivo e o negativo. Ele tem um esqueminha aqui, ó. Ele desligado, ó, aqui estão as pilhas. Ele aqui está desligado, então ele está a chave desligada, ele está parado aqui. Se eu fizer a ligação, como eu mostrei ali anteriormente para vocês, o polo positivo no polo positivo e o polo negativo no negativo, ele vai girar no sentido horário. E se eu inverter os polos, o que vai acontecer? Ele vai queimar? Ele não vai queimar. O que vai acontecer com ele? Aqui, ó, o polo positivo ligado no polo negativo e o polo negativo ligado no positivo. O que vai acontecer? Ele vai girar no sentido contrário, no sentido anti-horário. Então, o passo 1 do robô, da construção do robô, são as polias. Vamos precisar de 3 polias com esse tamanho aqui, ó, 3 centímetros. Você vai pegar o seu compasso e sua régua e vai medir 3 centímetros, ó, do 0 ao 3. Lembrando, gente, que a régua, ela não começa, a medida da régua não começa aqui, ó, no começo da régua. Tem gente que faz isso ainda, tá? A medida do 0 é um pouquinho depois aqui, ó, 3 centímetros. Então, ó, você vai marcar aqui no papelão, vai fazer o círculo ali de 3 centímetros que você já mediu ali com o seu compasso, vai marcar ele e ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí você vai recortar. Pode usar tesoura ou estilete. O meu aqui já está recortado, tá? Vamos lá. Essa parte aqui, a parte do palito de churrasco com as marcações. Lembra? As marcações são assim, ó. Você vai marcar ali no seu palitinho de churrasco. Esse palitinho tem 9 centímetros. Você vai pegar, vai pôr na régua, ali do 0 ao 9, e aí você vai marcar com o seu lápis, como está marcado aqui, ó. A primeira marcação no 3, a segunda marcação no 4,5 e a terceira marcação no 6. Essas marcações são as posições que você vai colocar as polias. Agora a gente vai para a parte da montagem, tá? Então, a polia ela vai ter 3 peças. Então você vai precisar, como que ela vai funcionar? Então essas peças, como eu comentei com vocês, são as peças de 3 centímetros. Aí você vai ter que fazer uma peça menor, que ela vai no meio da polia. Ela vai ser montada dessa forma. 2 peças maiores na parte externa e uma peça menor na parte interna. Menor quanto? Você pode pegar aqui, ó, isso como referência, meio centímetro. Então, se você fez essa maior com 3, você faz essa interna aqui com 2,5. Mede 2,5 lá no compasso e faz ela também. Ok? Vamos lá para a parte do posicionamento e da colagem agora. Posicionamento e a colagem. Essa aqui, ó, eu vou colar. Vou passar o palito e vou colar lá na posição do meio aqui, na posição central, naquela marcação central que eu fiz com vocês. Eu vou posicionar ela na posição central. Lembra lá do 4,5 que eu pedi para vocês marcarem? O 9, o meio, 9 centímetros, 4 centímetros e meio. Vou posicionar essa polia ali. Alguns chamam de super cola, cola instantânea. Vou utilizar ela rapidinho aqui. Vou passar ali, ó, no centro. E aí eu vou passar um pouco por fora também, para colar a polia do meio, a polia que vai
no interior ali. Passo uma escola aqui, ó, nessa próxima. Aqui na parte de fora dela. E colo essa próxima aqui. Vai ficar dessa maneira. No final da colagem, ela vai estar assim, ó. São 3 peças, como eu comentei com você. Então, essa aqui é a primeira peça, ela vai no meio. A segunda e a terceira, elas vão uma de um lado, vendo aqui, ó, e a outra do outro. Então, vai ficar assim, ó, o sistema. Essa aqui ficou no centro. Ela vai com as outras 2 menores, com essas de 1 centímetro. Essas de 1 centímetro eu vou colocar nos 2 lados nas marcações que foram feitas. Coloco uma desse lado. Uma vai ficar desse lado, ó. Vai ficar assim. E a outra fica assim. E a outra do outro lado. Elas estão instaladas. Só vou colar para que elas não se movimentem. Para o corpo do robô, nosso passo 2, eu vou precisar de 2 peças com 3 centímetros por 18, que são essas, e 2 peças menores de 6 centímetros por 3. Esse é o corpo do robô. Essas e essas 2. As marcações com 4 centímetros, 5, 5 e mais 4. Por que essas marcações? Essas marcações eu vou furar. Como que eu furo o papelão? Furo o papelão eu posso usar o compasso primeiro, que ele é mais rígido, eu furo o papelão e depois eu alargo o furo com o palito de churrasco mesmo. Aqui, ó, esses são os furos. Aquelas marcações, então, são os furos aqui do corpo. Depois de montadas as polias, você vai passar os elásticos nelas. Então, você passa um elástico nessa maior. Pode passar o elástico nas 3 maiores, que são as de 3 centímetros. Esse conjunto de polias aqui, ele vai no centro, no buraco aqui do centro. Esse você vai encaixar aqui, ó. Só que você não pode esquecer do elástico de passar aqui, ó, antes, no de baixo também. Você vai passar o elástico, aí depois você encaixa aqui. Esse você vai colocar na parte de baixo. E aí o elástico você vai ter que passar lá na outra polia. Então, espera aí, vamos tirar aqui e passar ali, ó. Tá? E esse do meio, você vai passar no de baixo aqui. E vamos montar. Agora já pode encaixar na outra peça. E aí você já pode colar essas 2 peças aqui. Você vai pegar a cola quente, vai passar. Muito cuidado com a cola quente para você não se queimar. E vai colar. Está pronta o que a gente vai chamar de caixa de redução. É esse sistema que vai fazer as pernas do robô se movimentarem e vai fazer com que ele caminhe. Eu posso passar os elásticos aqui já, ó. Vou pôr esse elástico na polia ali e esse daqui. Nessa. Prontinho. Tá? Então, isso que vai conectar as 3 polias e vai gerar o movimento do robô.
As pernas do robô. Primeiramente, a gente vai precisar colar o pé dele. Os pés são essa parte, o passo 4. Vamos colar as peças do pé. Ó. Essa é a peça maior ali, de 12 por 3, e as outras duas que estão ali embaixo, ó, de 10 por 2,5. Nós vamos unir essas peças dessa maneira. Cola quente. Colo aqui. Esse é um dos pés do robô. Tá vendo essa marcação que eu fiz? Essa marcação é central. Então, como a peça tem 12, você vai fazer essa linha aqui no 6. Você mede com a régua e faz uma linha no 6 ali, nos 6 centímetros. Para que vai servir essa linha? Para você colar a perna do robô. Essa aqui é a perna, você vai colar ela aqui, ó, bem naquela posição. Nesses furos, você vai ter que passar um canudo plástico, para facilitar a rotação das peças que vão entrar em movimento. Então, esses canudos plásticos você vai colocar nos furos, vai cortar com a tesoura, o pedacinho vai ficar ali e você vai passar cola para deixar ele preso. Ó, outra dica que eu queria comentar com vocês estão vendo aqui ó, que essa perna ela ficou meio inclinada por conta dessa colagem aqui que ela é muito frágil. O que você pode fazer? Você pode dar um reforço aqui nessa parte de baixo. Você corta uns pedacinhos de papelão e vai colar aqui de forma que essa perna fique ali 90 graus. Isso vai evitar que o seu robô fique com as pernas que impossibilitem ele de caminhar. Você vai precisar também de 4 peças dessa daqui, ó. 4 pecinhas dessa. É um pedacinho de palito também, pode ser 3 centímetros, e um pedaço de papelão. Esse papelão tem que ser resistente. Esse aqui é bom você fazer com um papelão mais grosso ou com aquele papelão que você colou um no outro. Os furos dela precisam ter uma distância de 2 centímetros entre um furo e outro. Em um furo vai esse palitinho aqui de 3 centímetros. E no outro furo você vai encaixar na caixa de redução que a gente já fez, com as polias. Então você vai encaixar aqui, ó, uma pecinha aqui, uma em cima. E você vai precisar de 4 dessas. Então você vai encaixar uma aqui, uma embaixo. Elas precisam ficar na mesma posição. Tá? Eu coloquei aqui elas para cima. Se quiser encaixar ela para o lado também. No outro lado, você vai encaixar ela oposta a esse lado aqui. Aqui ela está virada para o seu lado direito. Desse lado você vai colocar ela encaixada para o seu lado esquerdo. Essas peças você precisa colar. Você vai passar cola em cada uma delas, porque elas precisam estar bem fixadas. Se elas estiverem soltas, também o robô não vai conseguir se movimentar. Aqui, ó, nesses palitos que você vai encaixar as pernas agora e os pés que você fez. Então nós temos as 2 pernas aqui. O que a gente vai fazer? Depois de colado, depois que você tiver colado, que ela estiver bem fixada, você vai encaixar aqui, ó, nas pernas. Então, uma perna de um lado, uma perna do outro lado. Tá vendo que essas pernas estão soltas? Como que você pode prender elas? Você pode usar também papelão cortado aqui, ó. Pode ser 1 centímetro e um quadradinho de 1,5 centímetros, com o furo no centro. O furo eu já expliquei como que vocês fazem. Fura pequenininho com o compasso e depois vem com o palito e alarga ele.
para ele caber certinho nos palitos que você está usando. Então você vai encaixar para prender as pernas. Vamos lá. Você vai precisar de 6 pecinhas dessa daqui. Você vai prender as pernas. Vamos lá. Essas pecinhas de 1,5 que eu falei para vocês furarem elas vão servir para travar as pernas do robô. Vão ser 2 em uma perna, 2 na outra, e as outras 2 vão travar essa polia aqui do meio para ela não ficar fazendo esse movimento. Ao final da montagem, o seu robô vai estar dessa forma. Ele já está parando em pé. Agora nós vamos para a montagem do circuito elétrico, que vai ser o 5º e último passo na montagem do robô. Como eu comentei com vocês, o circuito elétrico, para o circuito elétrico nós vamos precisar de uma bateria 9 volts, aqui, um conector de bateria, que é essa pecinha. Observe que ela já tem os fios negativo preto e positivo vermelho. E o motorzinho DC, motorzinho corrente contínua, motor de polaridade. Aquele que eu comentei que se a gente inverter a polaridade, ele inverte o sentido de rotação. A ligação vai ser da seguinte maneira. Então vamos lá. Vamos ligar. Eu coloco o conector na bateria. Pego o fio vermelho com o vermelho do motorzinho e enrolo os dois. Coloco aqui, eu vou passar uma fita isolante. Vamos lá, vou precisar isolar ele para prender ele bem. Só para vocês verem aqui, quando eu vou conectar o preto, o motor já liga. Desconecto aqui e termino a ligação. Então, está feito o meu sistema, meu circuito elétrico que vai fazer esse robô se movimentar. Tá? Vou ligar aqui, olha lá. Para colocar esse sistema no meu robô, o circuito elétrico dele. A bateria, ela é um pouco pesada, ela tem um certo peso. Se eu colocar ela em cima, o meu robô ele vai se desequilibrar e vai cair ou para um lado ou para o outro. Então, o ideal é que você coloque a bateria embaixo do robô. Então você vai colar ela com cola quente nessa posição. O motor eu vou ter que colocar na direção dessa polia central aqui. Vou ter que colocar a polia dele na direção da polia central. Vou ter que colar ele aqui, dessa forma. Você pode usar cola quente também. Se começar a escapar, eu já vou dar uma dica para vocês do robô que eu tenho montado ali. Se começar a escapar, se a cola quente não segurar o seu motorzinho ali. Por quê? Porque você vai ter que colocar, depois dele colado, você vai ter que puxar esse elástico e encaixar ali. Então esse elástico vai ficar puxando o seu motor ali, vai ficar fazendo uma força no seu motor. Pode ser que com a cola quente ele escape, pode ser que ele faça isso, que ele solte. Olha, tem um robô montado aqui, com a bateria embaixo e o motorzinho aqui. Esse meu robô já está montadinho, com o circuito aqui, a bateria aqui colada com cola quente. O motorzinho eu colei também com cola quente, porém quando eu liguei, ele escapou, a cola quente não segurou. Aí o que eu fiz? Passei mais uns elásticos aqui, em volta da bateria e por cima do motor aqui para segurar os dois. E aqui está o meu interruptor. O meu interruptor vai fazer o motor
funcionar e vai fazer as pernas do meu robô se movimentarem. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Agora vamos ver se ele funcionou. Agora vamos ver se ele consegue se movimentar no chão. Esse é o nosso robô bípede, robô humanoide bípede. Ele funciona com materiais recicláveis e alguns materiais que você pode ter aí na sua casa ou vai ter que adquirir. Uma outra opção que você pode usar é também o robô quadrúpede. Ele usa o mesmo sistema de poliso, o mesmo sistema, só que ao invés de ter 2 pernas, ele tem 4 pernas. E aí, a dica é, quando você fizer essas pernas, você tem que amarrar elas no sentido diagonal. Você vai fazer uma amarração aqui em cima, nessas 2, e uma amarração aqui embaixo nessas 2. E aí, ele vai ser um robô quadrúpede. Você vai pôr o nome que você quiser nele. Ele pode ser um cavalo, pode ser um cachorro, você que decide. Então, esse robô, ele vai precisar, as 4 patas, você vai fazer as 4 patas dele, as 4 pernas, na verdade, que são menores um pouco do que essa perna do bípede, e você vai ter que amarrar elas no sentido diagonal. Então, essas 2 vão ficar amarradas aqui, ó, você põe um papelão e cola, e essas 2 vão ficar amarradas por baixo. E aí, eu vou ligar ele, eu fiz aqui a ligação direta, aqui, porque eu não tinha um interruptor lá para colocar, ele vai funcionar do mesmo jeito. Isso aqui, o interruptor é tipo uma chave on-off, tudo bem. Aí você coloca ele para caminhar. E para finalizar, a gente vai conhecer um pouco mais a respeito de fontes. Fonte de energia. Geralmente as fontes de energia, elas nos oferecem uma medida chamada de voltagem. Então, existem diversos tipos de fontes de energia. Vamos finalizar então. A gente vai conhecer um pouco mais de voltagem elétrica. Voltagem é a magnitude com que a energia elétrica se movimenta, ou seja, tem relação com a potência. Então, quanto maior a voltagem, maior a potência da energia. Pode ser que eu ofereça mais potência do que o meu aparelho aguenta. E aí, o que vai acontecer? O meu aparelho não vai conseguir resistir, ele vai queimar. Então, quando acontece esses picos de voltagem, os aparelhos elétricos que não estão adaptados àquela voltagem vão queimar. É isso que acontece quando queima, a voltagem aumentou demais. Volt, esse nome volt, de onde que ele veio? O volt está aqui, ó. Ele veio, é um termo em homenagem ao cientista Alessandro Volta. Ó, Volta, volt. Ele, em 1800, ele inventou a primeira pilha voltaica. Então, esse foi o cara. Por conta dele que a gente tem hoje em dia as baterias, as pilhas, todos esses objetos que armazenam energia para ser utilizada como fonte. É uma unidade de potencial elétrico. As mais comuns são as pilhas de 1,5 volt. Então, as pilhas aí, as pilhas comuns, elas têm ali essa quantidade de energia, 1,5 volt. As baterias de lítio recarregável. O que é essa bateria de lítio recarregável? São as baterias que a gente usa aí nos celulares, por exemplo. Essas baterias são 3,7 volts. As baterias de automóveis, então os automóveis têm lá, para funcionar a parte elétrica do automóvel, tem lá uma bateria de 12 volts. E as tomadas domésticas. Então tem a tomada lá da sua casa, pode ser uma tomada de 110 volts, ou 220 volts. O nosso robô a gente vai utilizar uma fonte de 9 volts, como a gente já viu lá anteriormente. E também eu vou dar a opção para vocês, de vocês utilizarem, se vocês tiverem interesse, mini placas solares. Essas placas solares também vocês podem comprar em lojas especializadas aí.
E tem algumas delas que oferecem diversas voltagens, tem de 6, tem de 12, tem até de mais. E isso é uma coisa que está sendo muito utilizado hoje em dia tem muitas residências instalando placas solares. Hoje em dia a energia solar ela é algo que vem sendo cada vez mais utilizada em substituição das outras modalidades de energia. Então, eu finalizo a aula de hoje, onde a gente estudou e produziu um robô simples, com materiais recicláveis e materiais que você possa ter aí na sua casa. Agradeço a participação de todos e fico por aqui.